A futura ministra da pasta Direitos Humanos, Família, Mulher e também da FUNAI, Damares Alves, ganhou notoriedade por conta de um vídeo que foi divulgado na internet no qual Damares aparece pregando em um culto e ela dá um depoimento de que teve um encontro com Jesus Cristo em uma goiabeira. Muitas pessoas criticaram e várias outras fizeram muita piada com relação a isso, só que é necessário ter bastante cuidado na hora de tocar nesse assunto, porque esse episódio envolvendo Damares tem uma história muito triste e sofrida por trás. Damares ela foi estuprada dos 6 aos 10 anos de idade. E além do estupro, ela sofria violência psicológica, porque ela era ameaçada pelo seu estuprador. E toda vez que ela era estuprada, Damares se dirigia aos fundos da casa do pai, onde havia uma goiabeira, e ela subia nessa goiabeira como forma de encontrar algum tipo de refúgio. Até que um dia ela decidiu tirar a sua própria vida, cometendo suicídio ao se envenenar com um pouquinho de veneno que ela havia pego na garagem do pai. Só que antes dela cometer suicídio, ela teve um encontro com Jesus Cristo e acabou desistindo de se envenenar. E você criticar, fazer brincadeiras com esse assunto como forma de oposição é nem um pouco inteligente, porque não é uma oposição qualificada, não tem nada de qualificado nesse discurso. Mas não é porque Damares teve uma infância sofrida, teve problemas durante a sua infância, que foi de um sofrimento muito grande, que ela está isenta e imune a críticas. Porque existe contra Damares, principalmente contra a ONG que ela esteve na sua fundação, uma acusação do Ministério Público de que essa ONG incitava ódio ao indígena e praticava tráfico e sequestro de crianças indígenas. A reportagem está aqui na Folha de São Paulo. E antes que você venha criticar, falar da Folha de São Paulo, você tem que ter em mente duas coisas. Falar que eles só estão querendo tumultuar o governo, prejudicar o governo, denegrindo a imagem dos ministros. Então você tem que ter duas coisas em mente. A primeira, o processo de seleção de um ministro é muito diferente do processo de seleção, um processo eleitoral de um deputado, de um senador, de um presidente, enfim. Porque durante a eleição, nós, eleitores, conseguimos buscar informações sobre aquele candidato. Então a gente vê quem ele é, de onde ele veio, se ele tem algum problema de corrupção, se ele tem problema na justiça, as ideias, os projetos. Então a gente consegue fazer todo esse levantamento e com base nisso tomamos a nossa decisão. Só que o ministro ele é selecionado pelo presidente, não há todo esse levantamento da vida do ministro por parte da população, como é feito em uma eleição de vereador, de deputado, por exemplo. Então nada mais comum que a imprensa, ao ver quem é o ministro, passar um pente fino na vida desse ministro, para que a população possa saber quem é essa pessoa. Isso é normal, ocorre com qualquer governo, com qualquer ministro. E quando aparece alguma irregularidade, alguma coisa que salte aos olhos, a população é informada pela imprensa. E o segundo ponto, hoje em dia a internet ela facilita muito a checagem de fatos, checagem de informação. Então a imprensa, a grande mídia, está muito mais cautelosa e cuidadosa na hora de soltar uma informação. Ela averigua as fontes várias vezes antes de divulgar uma informação. Porque se passar uma informação mentirosa, uma fake news, os leitores imediatamente vão ficar sabendo, vão descobrir que se trata de uma notícia mentirosa e aí vão deixar de consumir o jornal porque o jornal vai perder credibilidade. Sem credibilidade, menos pessoas consumindo, menos anunciantes esse jornal ou esse programa de televisão vai ter. Então hoje em dia, Folha de São Paulo, o Globo, eles estão com um compromisso com a notícia muito maior do que eles tinham antigamente, porque é muito fácil eles serem desmascarados ou desmentidos, como você queira chamar. Então hoje esses veículos de comunicação, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, eles estão mais preocupados com a verdade, então é como se eles vendessem verdade ao invés de vender informação. Porque eles sabem que se eles cometerem algum equívoco, vão perder credibilidade e vão perder anunciantes. Mas voltando ao caso da ONG da Damares Alves. Essa ONG de nome Atini, ela foi fundada, Damares Alves esteve na sua fundação, em 2015. Damares deixou a ONG em 2015, só que o relato que está presente nessa notícia da Folha de São Paulo aconteceu em 2010, e quando em 2010 Damares ainda fazia parte da ONG. Então como essa ONG atuava? O Ministério Público a acusa de incitar o ódio ao indígena por atuar ou por explorar um assunto de grande comoção pública, que é o infanticídio de indígenas. Então essa ONG chegava na tribo, falava com a alegação de que a tribo iria matar aquela criança, enterrar a criança viva,
Então retirava essa criança dos pais, da tribo, da família, e colocava para a adoção. E a prática de adotar crianças indígenas é comum entre os membros da ATINE, como você pode verificar aí na descrição do vídeo. E quem tem provas que podem incriminar a ONG e, consequentemente, Damares Alves, é a FUNAI. E a FUNAI vai ser uma pasta que vai estar sob o comando de Damares Alves. E é uma situação muito parecida com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, porque ele também tem problemas na justiça. E o que o Ministério Público tenta fazer ao impedir, ao tornar inelegível Ricardo Salles, é fazer com que essas pessoas, tanto Damares quanto Ricardo Salles, trabalhem nesses órgãos e impeçam, manipulando provas ou coisas do tipo, que as investigações do Ministério Público prossigam. Então essas pessoas, nessas condições, por exemplo, Damares vai administrar a pasta que pode incriminá-la. Então ela pode manipular as provas e dificultar o julgamento, dificultando assim a acusação. E com Damares nós temos 3 ministros com problemas no Ministério Público, problemas prévios na Justiça. Damares Alves, Ricardo Salles e Onyx Lorenzoni. E a pergunta natural que vem é a seguinte: não tinham outras pessoas para ocuparem essas pastas, esses ministérios, pessoas sem problemas prévios na Justiça? Porque existe uma possibilidade grande desses ministros deixarem o governo antes do fim. Será que Bolsonaro não tinha outras pessoas para se selecionar? Porque ele bem disse, olha, se houver algum problema, se o julgamento avançar e as pessoas forem condenadas, eu vou pegar minha caneta e vou desligá-las do ministério. E ele faz certo falar isso. Só que se ele fizer isso, as pessoas vão falar, poxa, mas por que ele esperou isso acontecer? Ele não sabia dos problemas que esses ministros tinham antes de assumir? Então vai gerar esse questionamento. É um problema que ele cria para ele mesmo, que só o enfraquece quanto presidente. Ele poderia ter evitado tudo isso selecionando pessoas sem problemas na justiça. Ele não iria passar por esse desgaste de ter que desligá-las e ter que ficar respondendo perguntas desnecessárias, que só o enfraquecem. E enfraquecem também Sérgio Moro, que é um pilar forte de sustentação, talvez o principal pilar de sustentação do governo. Sérgio Moro está aparentemente muito constrangido com toda essa situação, porque ele chegou no ministério falando sobre o combate à corrupção, falando que ele seria muito duro, só que aí teve o problema de Onyx Lorenzoni. Ele teve que falar que o Onyx Lorenzoni tem a confiança pessoal dele. Um constrangimento muito grande. Nitidamente constrangido teve que falar isso, porque isso afeta a imagem dele. Depois teve o caso do COAF. Sérgio Moro, ao ser indagado, virou as costas e foi embora, fugiu da pergunta. Aí tem Ricardo Salles com problemas na justiça, Damares Alves com problemas na justiça. Isso tudo é um problema para Sérgio Moro. Tanto que, quando foi indagado uma segunda vez sobre o COAF, Sérgio Moro falou, não cabe a mim como ministro julgar os meus colegas. Mas por que ele não falou isso antes? Tá vendo? Ele mudou o discurso porque a situação complicou para ele. Se ele tivesse falado isso logo no começo, não teria nenhum problema, porque ele poderia usar essa resposta, essa desculpa, para qualquer situação. Só que ele começou falando do combate à corrupção, e agora começam a aparecer diversos problemas de ministros envolvidos na justiça, e ele não soube como lidar com essa situação, e agora veio com essa resposta de que não cabe a ele julgar. É uma boa resposta, só que deveria ter sido dada antes, e aí evitaria todo esse desgaste que ele passou. Então nós temos uma situação no governo que Bolsonaro pode se enfraquecer, e sim, já se enfraquece colocando esses ministros. Sérgio Moro, a imagem dele também se enfraquece, que ele já teve que ter que mudar o seu discurso. Paulo Guedes também está começando a ter problemas, porque está aqui na descrição do vídeo uma reportagem que fala que Paulo Guedes está com uma fama de fominha entre os ministros, porque ele quer tudo para ele. Então nós temos Sérgio Moro, Bolsonaro, Paulo Guedes com problemas, Damares Alves já está em problemas, Ricardo Salles tem problemas, e agora Onyx Lorenzoni também tem problemas. Toda essa situação só prejudica todas as pessoas. A única pessoa, ao meu ver, o único integrante do governo, ao meu ver, que cada vez mais se fortalece ou sai fortalecido de toda essa situação, é novamente o general Mourão. Então, o general Mourão, para o bem ou para o mal, se vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim, esse crescimento de popularidade ou esse fortalecimento da imagem de Mourão, se vai ser algo bom ou algo ruim, nós vamos ter que esperar aí os próximos anos de governo. Mas cada vez mais, o general Mourão cresce de força, ele aumenta a sua força e a sua influência dentre os membros do governo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixar todo o seu comentário sobre essa crescente popularidade do general Mourão, dos problemas que o governo Bolsonaro está enfrentando.
Considere, como eu falei, se inscrever no vídeo. As informações das reportagens estão aqui na descrição do vídeo, do Paulo Guedes, da Damaris Alves, reportagem da Folha, também do Ricardo Salles. Tem um link do meu Facebook que você pode entrar em contato comigo, bater o seu papo, mandar a sua pergunta e interagir comigo lá no Facebook. E lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.